Graça e paz, amados irmãos. Voltemos para mais uma reflexão do Reino dos Céus. Com o seguinte tema, meus irmãos, um convite ao arrependimento. Nessa última série dos Atalaias, gostaria de compartilhar mais uma mensagem com meus irmãos, uma mensagem edificante, mensagem maravilhosa. Espero que os irmãos possam desfrutar dessa bênção dos céus, né? Desse rolo fresquinho, desse maná fresquinho que vem dos céus para os meus irmãos. Em primeiro lugar, eu pude desfrutar disso e estou maravilhado. Vamos ler a palavra? Eu vou reler a partir do verso 10 mais uma vez, né? Para a gente dar mais uma pincelada nesses versículos tão importantes. Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel. Eu estou em Ezequiel 33, verso 10. Amém? Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz os filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso. Não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticará iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez. Certamente viverá. Amados irmãos, nós temos como tema nessa mensagem um convite ao arrependimento. Nós vemos no verso 10, né, da última vez, no último vídeo, nós vemos uma torcida organizada. Uma torcida organizada que torce para a morte do ímpio, do perverso, e a outra que torce para a conversão. Essa torcida organizada aqui que está desse lado está certa, né? Porque esse é o pensamento de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a torcida organizada que está desse lado, que está torcendo para que o ímpio venha a pagar pelos seus pecados, pela justiça, a todo custo, né? Sem passar pelo crivo do Senhor. Uma justiça perversa, né? Uma justiça que pune, uma justiça que é vingativa. Esse lado desses crentes não está do lado correto da palavra de Deus. Nós vemos também que os exilados, no verso 10, eles têm consciência do seu pecado, né? Isso traz angústia, isso traz medo, isso traz agonia. E por isso nós devemos proclamar a ele o arrependimento. O arrependimento que Jesus fala, seu primeiro discurso lá em Mateus 3, do 2 ao 8, arrependei-vos é chegar a vós ao reino dos céus. Esse é o primeiro discurso de Jesus, de arrependimento. Porque o arrependimento traz mudança na história, traz mudança de curso. O arrependimento traz mudança do curso da vida da pessoa. Somente o arrependimento traz mudança, não o remorso. Nós vemos também que a tendência do desviado é colocar a culpa nos ombros alheios, é terceirizar a culpa. Por isso nós temos que ter muito cuidado com essa situação delicada, situação realmente desafiante, né? É uma situação difícil, meus irmãos. E para que a gente possa quebrar as barreiras desse ressentimento, dessa culpa, dessa dor, desse medo, nós precisamos minimizar os obstáculos, meus irmãos. Nós precisamos verdadeiramente não apontar o pecado, mas sim apontar
para o perdão do Senhor, para que ele possa se sentir confortável em voltar para a casa de Deus, a comunhão dos irmãos, em se voltar principalmente para o Senhor Jesus, sem mácula, sem culpa, sem dor, sem flagelo. Nós precisamos saber conduzir essa situação, meus irmãos, pedindo sabedoria a Deus, como está escrito lá na carta ao Tiago. Carta a Tiago, o apóstolo Tiago. Precisamos pedir sabedoria a Deus. Nós precisamos cada vez mais estar espreitado no reino de Deus para que possamos ter a sabedoria de falar. No verso 13, nós vemos também aqui que o justo não pode confiar na sua justiça. O justo tem que praticar a sua salvação dia após dia. Nós conhecemos, há 2000 anos atrás, a igreja primitiva, que após o pecado pós-batismal, sentia muita culpa, muita dor, porque eles achavam que existiam, eles não tinham provado ainda inteiramente da graça divina, da graça de Deus. Eles achavam que se eles pecassem, eles iriam encontrar um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que persegue, um Deus que fica só ali na espreita, na esquina, esperando o justo cair para Deus poder punir alguém. Não é assim, é uma visão errônea do Evangelho. Em contrapartida, há um antagonismo nos dias de hoje, professado pela teologia liberal, que uma vez salvo, salvo para sempre. E nós vemos que nós temos que desenvolver, praticar a nossa salvação, meus irmãos. Nós temos que praticar, desenvolver dia após dia. É isso que Deus nos chama, porque Deus diz, o Senhor Jesus é bem claro quando ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E lá em Apocalipse está escrito que ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então a salvação tem que ser praticada, tem que ser exercida, ela tem que ser um ato contínuo até o final, meus irmãos. Nem uma coisa, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Tem de haver um equilíbrio, meus irmãos. A vida cristã prediz a um equilíbrio para poder ser desenvolvida dentro de uma moral, dentro de uma ética, de uma fidelidade, de uma fé inabalável e de uma confiança em Deus. E eu queria terminar essa mensagem dizendo que o arrependimento é uma obrigação para todos os homens e uma responsabilidade individual. E nós precisamos demonstrar que o arrependimento traz uma qualidade de vida cristã marcada pela obediência. Em 1 Coríntios 10, 12, eu quero falar com você, meu atalaia. Você que está cuidando de pessoas, está admoestando, está alertando, está tocando a trombeta da salvação. Cuide-se, porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, verso 10, 12. Então cuida de você, meu irmão. Não seja arrogante, não seja soberbo. Não se acha num patamar superior desses irmãos que estão longe das cercanias de Israel, estão fora dos muros de Jerusalém. Não se sinta melhor que eles. Ao contrário, peça sabedoria ao Senhor. Convida eles ao arrependimento, mas com carinho, com misericórdia. Não esqueça desse atributo de Deus que é a misericórdia e a compaixão, para que eles voltem para o aprisco, para que a ovelha volte para o aprisco. A ovelha vai estar machucada, a ovelha vai estar arrebentada, a ovelha vai estar aviltada, a ovelha vai estar verdadeiramente muito machucada. Mas o nosso dever é cuidar dessas ovelhas. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês com essa mensagem. E fiquem na paz que só Jesus dá.